Se você procura um celular compacto e potente atualmente, tanto a Apple quanto a Samsung têm as duas opções mais completas do mercado. O Galaxy S23 e o iPhone 15 eles estão super maduros, mudaram um pouco na última geração, mas são opções que atendem a maioria das pessoas. O ponto é, qual deles será que é o melhor? Eu coloquei os dois frente a frente num review completíssimo. E claro, se você gostar, tem onde comprar com segurança na descrição. Com isso em mente, bora pro vídeo. O design desses dois smartphones é bem característico. Se você olha para um Galaxy S23, vai entender que se trata de um smartphone da Samsung. As três câmeras verticais estão presentes desde a linha S20. E em 2023, a Samsung resolveu retirar o escudo para as lentes, diminuindo esse degrau na área e permitindo um telefone mais leve, mais estável em cima da mesa e para mim mais bonito e minimalista também. Apesar de estar bem chapado na frente e na traseira, a Samsung ela continuou com uma curvatura suave nas laterais de metal, o que garante o conforto da pegada, apesar de continuar sendo escorregadio. Já o iPhone 15, esse não mudou tanto quanto gostaríamos. Ele passou a adotar o vidro fosco como maior característica de 2023, mas de resto quase não mudou. Outra característica que muitos não vão perceber ao olhar para o celular da Apple é a suavização das quinas, nesse encontro aqui entre o metal e o vidro. A empresa arredondou essa região para dar mais conforto na pegada, e como eu falei, não é fácil de ver, mas é natural sentir o conforto e fica até estranho passar para os outros iPhones depois, eles parecem mais desconfortáveis. No entanto, tudo isso que eu falei serve para mostrar que tanto a gigante de Cupertino como a dona da cidade tecnológica da Coreia do Sul não estão focando mais nessas mudanças drásticas de design, eles são muito parecidos com os celulares dos últimos 3 anos. Elas estão focadas mesmo em construir um ecossistema sólido, poderoso e com qualidade. Em tela, o iPhone ele sofreu algumas mudanças sutis, como o brilho, que subiu de 800 para 1000 nits, com um pico indo até 2000 nits, isso daí quase dobrou entre uma geração e outra. Também subiu um pouco a resolução da tela, que passou para 1179 para 2556 pixels. Isso aumenta a densidade total para 461 pixels por polegada, um a mais do que na geração anterior, e isso tudo graças à ilha dinâmica, que agora está presente em todos os modelos, e não só na versão Pro. O brilho realmente tem feito diferença em dias de muito sol, mas as cores e a qualidade continuam muito parecidas. O display Super Retina XDR OLED continua trazendo HDR10 Dolby Vision, mas mantém os 60 Hz de taxa de atualização. Nós explicamos mais sobre ele lá no review do iPhone 15, mas no dia a dia, o telefone ele não mostra muita evolução nesse quesito, porque já era bom o suficiente. No lado Samsung da força, o Galaxy S23 também mantém uma tela muito parecida com a anterior. A realidade é que nós precisamos esperar o próximo topo de linha da empresa para entender se ele evoluiu ou não quando comparado com o iPhone 15, que inaugurou esse ponto aí de 2000 nits. E olha, essa tela aqui é realmente muito boa, olha só as specs. A tecnologia utilizada por aqui é o Dynamic AMOLED 2X, com 120 Hz de frequência, que ganha do iPhone, HDR10 Plus e pico de até 1750 nits, tá? O que é muito bom e mais do que o suficiente. Além disso, em lugares internos ele tá mais brilhante do que o iPhone 15. É uma troca, se você usa muito o celular em área externa ou muito bem iluminada, o iPhone vai conseguir entregar um pouco mais no sol. Caso contrário, o Galaxy vai ser melhor com seu brilho base de 1200 nits. Por padrão, a Samsung tem um perfil de cor mais saturado na tela, que agrada muito as pessoas, porque te leva àquela sensação de maior qualidade, seja nos vídeos, nas fotos ou no uso do sistema. Mas para quem se incomoda e ainda quer um Galaxy, dá para ajustar isso nas configurações. Ambos, no geral, entregam muita qualidade na tela, mas eu ainda tenho uma tendência maior para os displays com taxas mais altas de atualização, o que me fez optar pelo Galaxy S23 nesse ponto. Ele tem vantagem. Mas se você não enxerga valor nisso, o iPhone também é uma ótima opção, e tem que ser mesmo, tá? Porque ele custa o dobro do preço nesse exato momento. Mas o que não custa nada e ainda te ajuda a economizar é você rolar a tela um pouquinho e acessar na descrição desse vídeo o link de grupo de ofertas do Telegram do Escolha Segura. Nós sempre fazemos uma curadoria com as melhores ofertas e cupons de desconto e botamos por lá diariamente. Outro meio de economizar é usar o comparador Escolha Segura. Com ele você acompanha tanto no seu computador via extensão ou aplicativo Android o histórico de preços, peça cupom na hora de fechar suas compras e ainda pode criar alertas para quando um produto chega no preço que você quer pagar. Dá uma olhada então aqui embaixo, se prepara para Black Friday e vamos continuar com esse comparativo. Eu quero falar agora um pouco com vocês sobre processamento, sobre desempenho. Segundo o site NanoReview,
review que foca nesses testes sintéticos, o iPhone é cerca de 40% melhor que o Galaxy no Geekbench 6. Já quando o assunto é AnTuTu, eles estão praticamente empatados, com uma vantagem de 2% para o iPhone 15. Mas o Galaxy ele ficou bem na frente quando o assunto é teste no 3D Mark, sendo 25% mais rápido. Mas com base nos reviews de cada um, dá para ter uma noção diferente de uso e eu posso dizer que mesmo que eu concorde com alguns desses números, eu também preciso dizer que não existe uma diferença tão grande no dia a dia. Até porque o S23 ele roda o sistema, a interface e os jogos em 120 Hz, enquanto que o iPhone fica em 60 Hz sempre. Eu testei Genshin Impact, Asphalt 9, Wild Rift e COD nos dois e eu posso dizer que não tem diferença de jogabilidade, não tem diferença em performance e olha, o S23 ele ainda conseguiu rodar com a taxa de quadros no máximo e nem esquentou tanto quanto o iPhone 15. Tá, mas a gente tá falando de benchmark e eu nem passei ainda qual é a configuração de cada um desses modelos. Começando pelo Samsung, o S23 ele sempre tem 8 GB de RAM e daí ele tem a opção de 128, 256 e até 512 de armazenamento interno. O iPhone 15 traz armazenamento parecido, mas a memória RAM segue sempre em 6 GB. Lembrando que essa quantidade ela não faz tanta diferença para o iOS, que funciona diferente do Android. Tanto que a Samsung ela permite também usar uma parte do armazenamento interno para complementar essa memória volátil, o que ajuda bastante. O S23 completa então seu hardware com o Snapdragon 8 de segunda geração for Galaxy, com 8 núcleos de CPU e a GPU Adreno 740. Esse SoC ele é composto por 5 núcleos focados em alto desempenho e 3 para economia de energia, e o que diferencia ele dos outros Snapdragon 8 geração 2 presente nos demais Androids do mercado é o núcleo de 3.36 GHz. Já no iPhone 15 nós temos o mesmo SoC do 14 Pro, ele tem 6 núcleos de processamento de CPU e 5 de GPU. E diferente da Qualcomm, a Apple ela foca em 2 núcleos para alto desempenho, então tem um pouco menos, e 4 para economia de energia e tarefas mais básicas. Esses núcleos eles rodam numa frequência maior, de 3.46 GHz. A GPU Adreno do Samsung ela roda com 719 MHz, contra 1.39 GHz da GPU do iPhone. E por mais que ele fique atrás em alguns testes de desempenho gráfico, os jogos no iPhone ainda abrem mais rápido que nos Androids e sempre foi assim. Vamos ver se continua com a próxima geração de SoCs da Qualcomm, que logo logo está sendo anunciada. O fato é, os dois eles têm números enormes de processamento, tem bons resultados sintéticos, mas você não vai notar a diferença no dia a dia, eu tenho que ressaltar isso, porque eles rodam basicamente tudo. O que eu posso afirmar é que para a Samsung esses números eles importam mais em um momento específico, que é quando a gente pode rodar o modo DeX. Sim, o modo desktop da Samsung ele consome muito processamento e RAM do aparelho, principalmente se você roda ele e continua utilizando o celular normalmente em paralelo, porque funciona assim. Como dá para projetar o sistema sem fio, o uso de ambos é viável. Então imagina, o celular ele tá aqui funcionando, você está rodando um modo desktop e ainda tá tendo que mandar dados através da rede sem fio para conseguir projetar ele, às vezes no seu monitor ou na sua TV. Então ele consegue fazer tudo isso junto e eu acho que é uma das coisas mais demandantes que esse celular pede. A Apple ela não tem nada semelhante e provavelmente continuará assim, já que ela segmenta muito bem para que serve cada um dos seus produtos. Segundo ela, o que transita melhor entre seu smartphone e o computador são na verdade os iPads, que têm até um sistema próprio, tanto que ela implementou algumas funções por lá que quase se comparam ao DeX. Mas claramente daria para ter uma versão de macOS dentro dos iPhones, já que agora eles têm tanto poder quanto a opção de ter um USB-C que envia dado para monitor. Tá, mas como que todo esse desempenho aí influencia na bateria? Porque é meio que uma relação assim, né? Se você quer algo potente, ele vai gastar mais, não tem muito jeito como alterar. Pra gente não esquecer nada e dar um panorama melhor, vamos falar de ficha técnica primeiro. O Galaxy S23 ele tem 3.900 mAh de capacidade, com carregamento rápido até 25 watts, que vem na caixa. O iPhone 15 ele tem 3.349 mAh de capacidade, não é mais tão discrepante quanto antes, tem carregamento de até 30 watts e não acompanha os acessórios na caixa. Os testes do iPhone 15 eles foram feitos com o carregador que nós tínhamos no momento, com o máximo de 20 watts, então tenha em mente que alguns números ainda podem melhorar. Com isso em mente, lembra que eu falei que a RAM e a quantidade de núcleos da CPU não influenciam tanto no iPhone, porque o iOS ele lida com isso de forma diferente?
Bom, na bateria também é assim. Talvez você tenha torcido o nariz quando apareceu aí na tela a bateria mais baixa do iPhone 15, mas ele fez números muito parecidos com o do S23. Quer ver? O Asphalt 9 ele consumiu 14% de capacidade por 1 hora de jogo nos dois. Call of Duty também foi igual, levou 16%. Já o Wild Rift fugiu um pouquinho, ficou em 9% no smartphone da Apple e 14% no S23. Genshin Impact praticamente empatou com 20% para maçã e 21% para concorrente. No fim, é muito próximo, lembrando claro que COD e LoL ainda podem melhorar o desempenho no Samsung, já que eles rodavam com taxas de quadro mais altas, olha só que loucura, por isso que pode ter dado essa discrepância, e isso faz eles consumirem mais também. Já em Genshin e Asphalt foi igual, pois ambos não oferecem a compatibilidade com 120 ou 90 Hz no Android, onde a Samsung está com vantagem no streaming, foi 8% de consumo por hora no iPhone 15 e 5% no S23, é muito pouco. Eles até comentaram isso no lançamento dele, que ele está otimizado para YouTube e streaming. A gravação de vídeo em 4K também foi muito boa para a coreana, com 17% de consumo por hora, mas com o aparelho esquentando bem mais. O iPhone 15 da Apple esquenta, mas ele fica mais estável, o que garante que os 23% de consumo por hora sejam mais constantes. Já o Galaxy vai parar de gravar antes que a bateria acabe, solicitando um resfriamento. Eu não consegui capturar esse momento, mas infelizmente isso acontece em situações de superaquecimento. O iPhone grava direto, mas o S23 esquenta, para de gravar. Tá, mas e o tempo de carregamento? Como o iPhone estava com um carregador menos potente e esquentando bastante durante a recarga, ele levou 30 minutos para atingir 53% e 1 hora para chegar em 80%. No total foram necessários 1 hora e 50 minutos para chegar no 100%, ou seja, quase o mesmo tempo que ele levou para atingir os 80%. Não é algo que a gente espera, geralmente com 1 hora e meia você já deve ter 100% da bateria. Já a Samsung, com o seu carregador de 25 watts, fez a recarga completa em 1 hora e 18 minutos. Nos primeiros 30 minutos ela estava empatada com a Apple, com 52% de carga. Em 1 hora passou na frente com 89% e daí aqueles últimos 18 minutos demoraram para carregar os últimos 11%. Os dois, em um dia pesado de uso, vão precisar de uma recarga por volta ali das 6 ou 7 horas da noite, tá? Ele não chega no final do dia se você forçar um pouco mais. Porém, nos dias mais tranquilos, os dois conseguem ir super bem e chegar no final do dia com mais ou menos 20% de carga lá perto das 11 horas da noite. No entanto, o mais comum é ter que recarregar mesmo, principalmente pra gente que usa muito vídeo, grava muita coisa para conseguir publicar nas redes sociais. E agora chegou a hora da gente falar de câmeras. Vamos começar então falando do conjunto do S23. Ele tem um sensor principal de 50 megapixels, abertura f1.8 e é um pouco mais aberto do que a lente do iPhone 15. O segundo sensor do coreano é de 10 megapixels com 3 vezes de zoom, abertura f2.4 e uma distância focal ali de 70 milímetros. Essa lente ela tem estabilização ótica e foco automático, que é muito legal. Já o terceiro sensor é o ultra-wide, com 12 megapixels, abertura f2.2 e 120 graus de abertura, tá? Ela consegue pegar muito mais dos lados. A lente, além de receber boa luz, tem pixels maiores com 1.4 microns e ela é a responsável por fazer o modo Super Steady em vídeos, onde a Samsung tenta simular uma câmera de ação e faz um crop bem grande da imagem. Na lente frontal ela colocou um sensor de 12 megapixels, abertura f2.2, ela é dual pixel, tem PDAF que é o foco, não grava em 8K, mas faz 4K 60 e permite a troca entre todas as lentes durante a gravação de vídeos em 4K a 30 frames por segundo. A 60 não consegue, mas a 30 ela consegue fazer toda essa transição. Já a Apple ela tem uma lente principal de 48 megapixels, que é o grande diferencial do ano, com abertura f1.6, que é mais aberta do que no Samsung. Na ultra-wide, no entanto, nós temos uma câmera de 12 megapixels com abertura menor, que entra menos luz, mas que também faz fotos boas. Na traseira fica faltando o sensor de zoom, então a gente tem que passar direto para a frontal, e por aqui a abertura é melhor do que no celular coreano, com f1.9 e uma distância focal de 23 milímetros, além do sensor 3D para desbloqueio facial e modo retrato mais preciso. Sobre as fotos, eu posso acabar me repetindo sobre o que eu citei no comparativo entre o S23 Ultra e o iPhone 15 Pro Max. O Galaxy ele tende a deixar um tom artificial e saturado em tudo que é folha, natureza e, claro, suaviza pele e rosto. Já o iPhone anda fazendo o oposto. Os céus, a natureza, eles ficam mais suaves e naturais, enquanto eu achei carregada a saturação nos rostos e no tom de pele.
Ele traz ainda muito detalhe, mas a coloração ficou um pouco artificial. Os modos de cor podem ajudar nisso, mas daí você precisa ir testando para definir qual que é o modo que mais te agrada. Isso dá um pouco mais de trabalho e pode não agradar quem só quer pegar a câmera e fazer uma foto. A Samsung também implementou uma seleção de cor natural ou claro, mas ele só funciona nas fotos e você não tem muita liberdade para editar cada perfil, como é no caso do iPhone. Outro problema das fotos da Samsung é que ela perde muito detalhe e definição com o pós-processamento exagerado. Se a empresa não removesse tantos dados da foto nesse processo, a edição não ficaria com aspecto artificial como eu tenho notado em alguns momentos. Em vídeo, tanto Samsung como Apple estão indo muito bem, mas com os Galaxies tendo compatibilidade maior em modo HDR para edição. O iPhone dá alguns bugs no Adobe Premiere, gerando uma etapa a mais de trabalho. Para você conseguir usar ele tranquilamente, tem que pegar o software da própria Apple, que é o Final Cut. Então, tem que pensar muito no fluxo de trabalho. Já em outros modos, como o vídeo no modo ação do iPhone ou o Super Stereo do Galaxy, eles basicamente vão funcionar de forma parecida, mas aí o Galaxy chega a 4K 60, enquanto a Apple permite vídeos em 2.8K a até 60 quadros. O problema dessa função é que não dá para usar à noite, porque a qualidade daí fica muito ruim. O modo cinema ou vídeo em retrato também está disponível nos dois aparelhos, com a vantagem da Apple em trocar o foco para onde está ocorrendo a ação. Ou seja, se temos duas pessoas em quadro olhando para a câmera, ele vai focar em quem está falando. A Samsung faz o recorte e somente isso, não é algo interativo como o modo cinema do iPhone. Também não dá para fazer a gravação de vídeo nesse modo com a lente ultra-wide do S23, só com a de uma vez ou de 3 vezes. No Galaxy também fica aparecendo uma mensagem para encontrar um rosto quando tentamos gravar somente objetos no modo retrato. Mas mesmo com essas diferenças, na boa, os dois são os melhores celulares para vídeo em suas categorias, com o iPhone sendo o melhor para gerenciamento de redes sociais, porque tem um desempenho bom no Instagram, no TikTok e em outras redes. Por outro lado, o S23 tem uma lente adicional de 3 vezes, que aqui faz muita diferença em algumas situações, como quando queremos fazer uma foto retrato com algo perto ali de uma distância focal de 50mm. O iPhone 15 Pro vai ter essa opção, o iPhone 15 também faz fotos em 2 vezes nesse modo aí de retrato, mas na boa, essa 3 vezes é geralmente o ponto onde eu mais gosto de tirar fotos dessa forma. Você tem que entender qual o tipo de foto que você gosta de tirar e, claro, onde você vai publicar isso para perceber qual celular vai levar a melhor. Afinal, são em situações muito específicas que você vai conseguir encontrar essas diferenças. O único problema é que quando a gente parte para preço, o Galaxy S23 nesse momento da gravação do vídeo tá basicamente saindo quase que pela metade do preço do iPhone 15. Com isso, é muito mais fácil eu falar assim, gente, pega o Galaxy S23 e pronto. Ele tem basicamente tudo que o iPhone 15 tem, ele tá batendo ali quase do lado dele por quase metade do preço. Então assim, ele tem um custo-benefício muito mais interessante. Até porque esse ano ambos trazem USB-C, um nível de câmeras parecido, mas claro, com a Samsung tendo um sensor a mais. A bateria dos dois também tá parecida, a tela tá parecida, o tamanho deles tá parecido, a pegada, enfim, são celulares que basicamente vão mudar o sistema operacional. Com isso, o que dá pra falar é, se der, pega um S23. Agora, se você gosta de iPhone, pode ir com o iPhone, ele tá muito legal esse ano. Só espera um pouco ele baixar de preço, afinal, perto do lançamento ele sempre tá com o preço cheio. Se você gostou do comparativo, não esquece que tem também o comparativo dos modelos top lá, que são o modelo Ultra e o Pro Max, tem review de todos eles aqui no canal e muito mais saindo todos os dias. Então, não esquece de se inscrever, de deixar um comentário aqui embaixo, um like, porque sempre ajuda a gente e claro, eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, até mais, tchau, tchau!